Olá, bom dia! Meu nome é Jaqueline e vamos começar mais um devocional, né? Passei um tempo, sem gravar, mas estou de volta. E vamos ler no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 8 até 8, 11, 17, que diz assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu próprio filho. Aqui, nesse versículo, a gente vê que Deus, ele colocou Abraão à prova, E andar com Deus é saber que Deus, ele vai querer de nós obediência. E muitas vezes a obediência, ela vai caminhar junto com o sacrifício. Abraão obedeceu e isso o levou direto para sacrificar o próprio filho. A verdade é que nós não podemos escolher o que obedecer ou o que escolher, o que para nós não é mais fácil sacrificar, porque meia obediência não é obediência. Talvez, em algum momento da sua vida você tenha feito sacrifícios. Talvez em algum momento da sua vida você tenha feito sacrifícios que você mesmo escolheu, que você mesmo escolheu que sacrificaria ao Senhor. Mas existem certos sacrifícios que nem sequer nós consideramos difíceis, demais para a gente fazer. Mas quando Deus, ele pediu para Davi um sacrifício, e Davi respondeu ao seu amigo, eu não quero oferecer sacrifício ao meu Deus que não me custe nada, Isso revelou o coração disposto de Davi a oferecer ao Senhor além do que seria fácil para ele, E muitas vezes vai ter situações na nossa vida que Deus, ele nos dará a mesma coisa que aconteceu com Davi, A oportunidade de sacrificar a oportunidade de sacrificar algo que a nós custe muito, E talvez perdoar alguém custe muito, ou até mesmo se perdoar. Outras vezes é amar uma pessoa que não merece ser uma boa filha, mesmo que seus pais não sejam bons, ou ser bons pais, mesmo sem bons filhos, Esse sacrifício, às vezes, nos faz nos sentir tolos, Nos faz questionar, será que vale a pena? Às vezes, esse sacrifício traz esses pensamentos, essa sensação. Mas que Deus nos livre de oferecer um sacrifício que não nos custe nada, mas para ouvir e caminhar em direção a esse chamado de obediência e sacrifício de algo que nos custe. Nós precisamos também sacrificar a nossa própria vontade. Não
coisas raras em que falamos que estamos orando por algo, mas Deus, muitas vezes, poucas são as vezes em que a gente ora, né, sobre algo e Deus ele não nos responde, quando na verdade tudo que nós estamos ouvindo é a voz do nosso coração. E muitas vezes nós fechamos os olhos para orar, né? Falamos, mas nós não ouvimos Deus falar. Por quê? Porque muitas vezes nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Estamos ouvindo as nossas próprias vozes, né? Os nossos próprios pensamentos, nossas próprias injustiças. Nós pensamos, não aceito mais aquilo, preciso daquilo, não vou mais fazer isso, não aceito mais aquilo, isso. E ali a gente está impondo as nossas próprias vontades em vez de nos submetermos a Deus. Porque se a nossa oração não está alinhada com a vontade de Deus, nós estamos orando para quem? Né? Para quem? Se a nossa oração não nos leva a obedecer a Deus, se não nos leva a seguir a palavra de Deus, a gente está errando. Estamos errando na maneira que a gente está orando. E através do Espírito Santo, o poder de Deus ele está em nós. Com esse poder, nós podemos realizar coisas extraordinárias. Deus disse que Ele nos daria autoridade, né? Deus ele nos dá autoridade. Então, não devemos esperar nos sentirmos fortes. Porque muitas vezes a gente vai estar fraco. Mas Deus disse que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Quem nunca esteve fraco, né? Mesmo fraco, Deus ele nos faz fortes. E quando nós nos sentimos fracos, a palavra de Deus diz que é aí que nós estamos fortes, pois é quando reconhecemos que não podemos fazer nada sozinhos, que o poder de Deus ele opera em nós, segundo a sua graça. E é fácil, né, confundir a nossa força com a de Deus. Quando nós estamos fortes, nós pensamos, né, que a gente pode fazer com a nossa própria força, mas o que seria de nós sem a misericórdia de Deus, né? E ter vivido e estar vivendo o processo da perda, né, do luto, né, me fez ver que Deus ele poderia me usar nos dias em que eu me sinto fraca e incapaz, né? E foi nesses dias que eu pude ver que a graça dele, eu pude ver a graça de Deus, né? E quando eu sou fraca e quando eu estou fraca então é que eu sou forte, porque o poder dele se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Então, tenha coragem de caminhar para esse lugar de obediência em Deus, de sacrificar ao Senhor, né, aquilo que custa alguma coisa, ainda que algo seja a promessa que ele mesmo fez, né, a Isaac, né, que o poder de Deus esteja sobre a sua vida, te capacitando a sacrificar o que for necessário, que esse poder conduza ao sucesso da sua vida, te levando a obedecer a Ele e ouvir a voz dEle. Porque é quando nós estamos fracos que nós estamos fortes, né? Que o Senhor, Ele nos mostre o caminho, né? Que Ele nos ensine, que Ele nos guie com a sua verdade, que Ele nos ensine, né?
que Ele nos dê esperança em todo tempo. E esse foi o devocional de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.